Estamos de volta com o programa Barra Pesada, a verdade nua e crua, doa quem doer. E também o nosso programa é cultura, nosso programa é informação. Eu tenho a satisfação em receber aqui no nosso programa hoje, na sequência, seu médico, seu amigo, o doutor Mário Maciel, grande especialista na área de urologia, que está aqui para conversar com você, amigo telespectador, e vai voltar outras vezes aqui, como outros médicos estarão aqui também para conversar com o nosso povo. Doutor, primeiramente, boa noite, uma satisfação recebê-lo no programa Barra Pesada. Boa noite, Isaías, boa noite a todos os espectadores do Barra Pesada. Estou à disposição para qualquer dúvida que a gente possa esclarecer ao seu ouvinte. A sua área é urologia. Perfeito. E o que é a urologia, doutor, para o esclarecimento do povo? O urologista é o médico que cuida do aparelho urinário, seja ele do homem ou da mulher, e do aparelho genital também do homem e da mulher. Muito bem. É comum o cálculo urinário na nossa população? Essa é uma pergunta muito interessante. Para o senhor ter ideia, juntamente com os telespectadores, já há relatos de 4.000 a.C., relatos de que múmias no Egito foram encontradas pedra na bexiga dessas múmias. E 5 a 10% da população possui cálculo de rim. 1 em cada 8 homens vai ter cálculo ao longo de sua vida e 1 em cada 20 mulheres pode ter cálculo ao longo de sua vida. E os brancos possuem mais pedras do que os não brancos, mostrando que é comum, portanto, a pedra nos rins, ou melhor, pedra no trato urinário da população em geral. Doutor Mário Maciel, existe alguma causa específica para a formação desses cálculos? Essa também é uma pergunta muito interessante, Isaías, que não existe uma única causa. Pode ser multifatorial, que nós chamamos. Uma delas, por exemplo, é uma supersaturação da urina. Por qualquer outro motivo, há uma precipitação, portanto, desses cristais a nível dos rins e que há uma agregação, eles se unem, formando, portanto, um cálculo. Outro problema pode ser por algumas doenças, leucemia, algumas outras patologias que a gente fala, doenças que acometem a paratireoide, problemas intestinais, algumas medicações pode levar à precipitação desses cálculos e até mesmo malformações do trato urinário que dificulta então a drenagem, a saída da urina dos rins, propiciando dessa forma a formação das pedras. E quais os tipos mais comuns, doutor, dos cálculos? Existem os mais comuns, que a gente chama oxalato de cálcio, fosfato de cálcio, tem a cistina, que já é mais raro, e também tem um que é comum do ponto de vista de cálculos nos rins, são os cálculos mais avolumados, que são oriundos de fosfato amoníaco magnesiano, juntamente com bactérias. Esses eu diria que nos rins são os mais avolumados e os mais comuns desta forma. E os cálculos, eles acontecem apenas nos rins? Não necessariamente. Eles são formados nos rins, mas eles podem migrar para outro local dentro do trato urinário. Por exemplo, eles podem só se instalar nos rins, pode então caminhar para o ureter, que é um pequeno túbulo que conduz a urina dos rins até a bexiga, e pode também se alojar na bexiga ou até mesmo na uretra no homem, porque a uretra ela é mais longa nos homens do que a uretra das mulheres. Então, às vezes, os homens podem sentir uma impactação na hora de urinar, da micção, e pode ser uma pedra que pode então estar alojada na sua uretra peniana. Então, são esses os locais do todo o trato urinário em que a pedra pode se alojar. Quais os sintomas principais, doutor Mário Maciel, da pedra nos rins? Sem dúvida nenhuma, a gente fala que quem teve uma cólica de rim nunca esquece. Eu já tive, dói demais, doutor. Justamente. Não é brincadeira, não. E um dado interessante é que, segundo as pessoas que já foram acometidas por essa entidade, que é a cólica renal, a pedra nos rins, a dor equivale-se à dor do parto. Isso que é uma dor intensa. Portanto, os sintomas geralmente é uma dor muito forte, lancinante na região lombar, que pode se irradiar para a região anterior do abdômen,
pode chegar até a nível de testículo ou a nível de vulva, ou da vagina da mulher. É verdade. A pessoa pode ter ânsia de vômito, que é a náusea, pode ainda apresentar vômitos propriamente dito, febres em casos de infecções. Isso, na verdade, são os sintomas de uma maneira geral que acomete os pacientes vítimas da cólica renal. Estamos conversando com o Dr. Mário Maciel, autoridade médica especialista em urologia, e falando aí sobre o cálculo urinário. Realmente dói, não é brincadeira não. Doutor, quais as complicações de um cálculo que não é tratado? Muitos pacientes, às vezes, eles, por problemas pessoais, acabam esquecendo de que esses cálculos, não sendo tratados, podem implicar em algumas complicações. A primeira delas é a própria dor. Subsequentemente, a infecção. Essa infecção ela pode só se alojar aos rins, ser restrita aos rins, como também ela pode tornar-se generalizada. E isso aí já é uma complicação muito séria, que a gente chama sepse, que é uma infecção que está na corrente sanguínea, causando problemas até a nível cardíaco, neurológico e etc. E por fim, até a perda do rim propriamente dito. Muitas das vezes essas pessoas têm já um sofrimento desse rim, esse rim ele acaba tendo um comprometimento então de infecção, e pelo esse sofrimento excessivo, no momento em que se é descoberto, ou em cada caso específico, observa-se que esse rim já não tem mais função. E se a pessoa já é uma pessoa que possui outras doenças, como diabetes, hipertensão, o rim remanescente já também está sofrido. E em casos extremos, a pessoa tem até que fazer hemodiálise. Doutor Mário Maciel, é necessário o acompanhamento da pessoa que já teve aí um cálculo renal? Essa é uma pergunta também fundamental para os nossos telespectadores entenderem. Só para que os amigos de casa entendam um pouco melhor, Isaías, essa questão, cerca de 10% dos pacientes que possuem cálculo de rim, no caso o oxalato de cálcio, só para a gente dar um exemplo, 10% dos pacientes que tiveram esse tipo de cálculo, eles no primeiro ano, eles refazem esse tipo de cálculo, 10%. 35% desses mesmos pacientes, em 5 anos, refazem esse tipo de cálculo. E 50%, pasme, 50% dessa população refaz o cálculo em 10 anos. Então, qual que é a mensagem que nós gostaríamos de deixar aqui para os nossos telespectadores? Que, uma vez tendo o cálculo diagnosticado e tratado, tem que se fazer um acompanhamento no mínimo anual, para que, se ocorrer um novo cálculo, tem tempo de tratar ainda num estágio muito pequeno. Isso é que é importante, portanto, ficar na memória dos pacientes que o segmento é de fundamental importância para o resto da vida. Doutor Mário Maciel, o senhor poderia falar um pouco sobre o tratamento das pessoas que têm aí pedras nos rins, como devem proceder? Isaías, evidentemente que cada caso é um caso. Pois não. Portanto, tudo depende da localização dessa pedra, se esse cálculo está alojado nos rins, se ele está alojado nesse ureter, como nós já falamos, que é esse tubo que liga o rim à bexiga, ou se esse cálculo já está na bexiga. Então, inicialmente, a localização desse cálculo, depois, o tamanho desse cálculo e, portanto, finalmente, a dureza desse cálculo. Tudo isso faz com que nós, urologistas, especialistas nesse tratamento dos cálculos, nos norteia qual que é a melhor modalidade em questão para aquele tipo de paciente. Uma coisa é certa, hoje os grandes serviços de excelência no mundo, eles utilizam as técnicas minimamente invasivas. O que é isso? Hoje, dificilmente corta-se um paciente para fazer uma abordagem nas pedras. Nós utilizamos hoje recursos onde nós utilizamos os orifícios naturais. Ou seja, através de pequenos instrumentais delicados, da espessura da carga da caneta BIC, eu costumo assim ilustrar para os nossos pacientes, nós podemos caminhar, navegar desde a uretra, seja do homem ou da mulher, até dentro dos rins.
sem qualquer corte. E dentro desse mesmo instrumental, nós utilizamos pequenas sondas energéticas que nós podemos fragmentar os cálculos. Então, mostrando que hoje o mundo inteiro, menos de 3% dos serviços hoje, de uma maneira geral, de excelência em cálculo, corta-se os pacientes. E só para também deixar claro para os nossos telespectadores, felizmente hoje aqui no estado nós possuímos todo esse tipo de tecnologia em que nós dificilmente cortamos os pacientes. Utilizamos então essas técnicas minimamente invasivas. E quando é um cálculo mais avolumado, maior do que 1,5 cm ou 2 centímetros, nós usamos um pequeno orifício na região dorsal desse paciente, aonde através desse instrumental também específico, então fragmentamos esse cálculo e retiramos e deixamos uma sondinha 1 ou 2 dias na região lombar e logo depois retiramos. E fica uma cicatriz mínima para os pacientes. Mostrando hoje, então, que a tecnologia, ela está presente e já é uma realidade em qualquer centro de tratamento de excelência de cálculos no mundo, e na nossa realidade já em nosso estado já é uma realidade. Doutor Mário Maciel, especialista em urologia, eu queria lhe fazer um pedido, se o senhor puder atender, que na próxima semana, se o senhor estiver aqui, né, o senhor viaja muito e está fazendo um treinamento muito importante em robótica nos Estados Unidos. Você vai saber o que é robótica e também sobre a próstata, que é um assunto muito importante e que chama a atenção do nosso povo. Eu queria pedir, se o senhor tiver tempo disponível de voltar na próxima sexta-feira aqui, será um prazer muito grande recebê-lo para a gente conversar sobre vários assuntos, inclusive esse da robótica e da próstata. E dizer ao senhor que eu tenho a alegria, o prazer de recebê-lo aqui, pelo grande profissional que o senhor é e uma diferença muito grande o senhor tem e que me chama a atenção nas pessoas. A humildade e a vontade de levar ao povo aquelas informações que o povo precisa. Na hora que o senhor precisar, as portas aqui estarão sempre abertas. Isaías, e fique a sua mensagem, se o senhor quiser, fica à vontade. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa, que é líder de audiência. Obrigado. Nesse horário. Parabéns ao trabalho e toda a sua equipe que está por trás aqui dos bastidores também, dando todo esse suporte para o sucesso que o senhor tem. Eu agradeço as palavras, esses adjetivos que foi usado até com uma certa forma exageradamente, mas eu costumo dizer o seguinte: Deus me proporcionou, junto com a minha família, a oportunidade de estudar medicina, de ter esse privilégio de fazer contatos com outros centros, não só no Brasil e no mundo. E eu acho que a informação, ela tem que ser gratuita, a informação tem que chegar à nossa população, que carece de muitas informações. E para mim vai ser um prazer inenarrável, vai ser um prazer muito grande estar aqui com o senhor, podendo contribuir com a nossa população aqui do estado de Roraima, como nós já conversamos, nós já tivemos esse contato prévio. Quero ser parceiro aqui, conte comigo para qualquer outro tema específico da nossa especialidade. Estamos abertos para qualquer tipo de perguntas e de contribuição. Conte comigo, meu muito obrigado e parabéns mais uma vez pelo seu programa. Muito bem, nós é que agradecemos, o povo é que agradece, e na próxima semana, se não estiver aqui, se estiver aqui, não estiver nos Estados Unidos, estará aqui conversando com o nosso povo. Grande abraço, muito obrigado, viu? Vamos ao intervalo comercial, Ceará. Qual é a matéria?